Bom dia, gente. Nós, integrantes do grupo, iremos falar sobre Edith de Magalhães Frankel. Bom, eu vou começar falando sobre quem foi Edith. Edith nasceu no dia 9 de maio de 1889, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Foi fundadora e a primeira presidente dos anos de 1946 a 1948 da Associação Brasileira da Enfermagem. Filha de Carl Frankel, Aldina Botelho de Magalhães Frankel e neta de Benjamin Constant. Ela viajou para fora do país com essa família, pois seu pai havia sido nomeado cônsul do Brasil. Em 1906, após a morte de Carl Frankel, sua família voltou para o Brasil definitivamente, se fixando no Rio de Janeiro. Com o falecimento de seu pai, sua família passou muita dificuldade financeira e com essas dificuldades financeiras, assim que Edith concluiu o curso normal, ela foi ensinar em uma escola particular no bairro de Santa Teresa. Em 1918, ela concluiu o curso de Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha. Em 1922, ela obtém a bolsa de estudos da Fundação Rockefeller. Em 1925, ela recebe seu mais esperado diploma de enfermeira. Em 1927, ela recomeçou o trabalho no Departamento Nacional de Saúde Pública, passando de enfermeira-chefe a diretora da Divisão de Enfermagem em Saúde Pública. Em 1931, Edith assume o cargo de superintendente-geral do Serviço de Enfermagem em substituição a Ethel Parsons, que regressa aos Estados Unidos. Nesse período, Edith é convidada para organizar a Escola de Enfermagem de São Paulo. Com a finalidade de se preparar para novas funções, ela visita novas instituições de enfermagem nos Estados Unidos com bolsas de estudo da Fundação Rockefeller. Retornando ao Brasil, em 1941, ela iniciou as atividades de preparo não só da futura escola, mas sim como do serviço de enfermagem do futuro Hospital das Clínicas. O contexto de Edith Frankel. Ela presenciou muitos momentos históricos durante sua vida, um deles a República Velha, que foi marcado pela preocupação com a saúde, mas que na verdade estava ligado aos interesses econômicos da elite, para manter o trabalhador saudável. Ela também participou da Primeira Grande Guerra entre 1914 e 1918. O conflito ceifou 18 milhões de vidas, mas trouxe grandes legados. Missão de Edith na enfermagem. Em 1918, o Brasil parecia um grande hospital a céu aberto. A Cruz Vermelha Brasileira formou uma equipe de visitadoras sanitárias para atuar especialmente com a gripe espanhola. A Edith se dedicou tanto à luta contra a gripe espanhola que recebeu o título de sócia remida da Cruz Vermelha, virou chefe do Serviço de Visitadoras Sanitárias e se integrou à equipe do Departamento Nacional de Saúde Pública. Em 1920, houve a criação de cursos e escolas profissionalizantes voltadas à enfermagem. Em 1925, ela foi considerada a primeira brasileira a fazer curso de enfermagem de 3 anos. De 1925 a 1927, ela fez parte da Associação Brasileira de Enfermagem. De 1931 a 1938, prestou assistência ao ensino de enfermagem no país. De 1932 a 1938, ela foi editora da revista Naiz de Enfermagem. Em 1939, ela criou a Escola de Enfermagem. Em 1955, infelizmente, ela foi obrigada a se afastar das suas funções por conta de uma perseguição política. E de 1956 a 1961, ela foi coordenadora do Departamento de Ensino da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. No dia 5 de abril de 1968, no Rio de Janeiro, ela falece. A gripe espanhola foi um vírus que devastou populações, acendeu a ira de patrões e trouxe remédios milagrosos. Parece muito recente, mas aconteceu no século passado, entre 1918 e 1919. Os primeiros casos foram registrados no Fort Riley, nos Estados Unidos. O termo gripe espanhola vem do único país que passava as informações sobre essa doença. A difusão da doença se deu por 3 ondas em março de 1918, agosto do mesmo ano e janeiro de 1919. Ela se difundia por embarcações. Com o sistema de saúde entrando em colapso, buscaram-se tratamentos, mas a falta de conhecimento tornou isso muito difícil. Então, a proposta era diminuir a dor dos pacientes. Sem tratamento, as consequências dessa pandemia com certeza foram as mortes, já que apenas em São Paulo morreram cerca de 350 mil pessoas, e ao todo a quantidade mínima de mortos foram 50 milhões, porém esse número pode chegar até 100 milhões de vidas, infelizmente. De acordo com o contexto, podemos destacar as notáveis semelhanças entre a gripe espanhola e a Covid-19, inclusive sintomas e as causas de morte. Sintomas como dor de cabeça, febre, dor no corpo,
letargia, diarreia em alguns casos e a insuficiência respiratória aguda, sendo maior índice nos casos de morte dos infectados. Medicamentos ineficazes para o tratamento e a cura da doença, a morte em massa, a falta de leitos nos hospitais, os doentes amontoados pelos corredores, a restrição à visita aos pacientes internados nos hospitais e enterros, sendo apenas permitido a presença dos mais próximos. Assim como na pandemia da Covid-19, a principal medida para evitar a expansão do contágio do vírus foi o isolamento social, medida também usada na época da gripe espanhola. Aqui temos os nomes de todas as integrantes do grupo e da professora que aplica tal matéria. E, por fim, todas as fontes que foram usadas. Muito obrigada pela atenção de todos.